Você atravessa o controle de segurança no piloto automático, sua bagagem deslizando para o scanner enquanto você mentalmente traça o caminho até o portão de embarque. De repente, um alarme estridente te paralisa. Um agente de segurança seleciona sua bagagem e em segundos toda a sua viagem é arruinada, não por um problema com o visto ou o cartão de embarque, mas por um item pessoal banal que você considerava inofensivo. O modelador de cacho sem fio que você sempre leva, o carregador portátil confiável ou um frasco de perfume de lembrança agora podem ser confiscados, resultando em multas exorbitantes ou até mesmo um interrogatório oficial. Esse cenário não é mais uma fantasia extrema, mas a nova realidade a partir de 2026, quando aeroportos do mundo todo implementarão suas regulamentações de viagem mais severas até o momento. Objetos do cotidiano que antes passavam livremente agora podem acarretar multas de até $17.000, uma mudança que foi comunicada por meio de atualizações discretas nas políticas das companhias aéreas, fiscalização mais rigorosa por parte das autoridades e a implantação silenciosa de scanners automatizados que não oferecem explicações nem concedem exceções. Nem por 1 milímetro. Não há mais espaço para discrição humana. Nenhum agente deixará passar uma infração. As máquinas agora detêm autoridade absoluta e são totalmente inflexíveis. Nesta sessão, você descobrirá quais pertences comuns serão proibidos em 2026, as multas substanciais que você corre o risco de pagar e as medidas cruciais para proteger sua viagem, suas finanças e seu bem-estar dessas mudanças repentinas nas regulamentações. Não se trata de um pequeno ajuste, mas de uma reformulação completa das viagens aéreas. Se você não estiver preparado, o aeroporto lhe dará uma lição dura e cara. O primeiro item proibido: aparelhos de cabelo sem fio a gás. Começamos com o produto que já deixou inúmeros passageiros na mão inesperadamente. Se você possui uma chapinha, modelador de cachos ou escova modeladora sem fio que funciona com gás butano, preste muita atenção. A partir de 2026, esse aparelho será totalmente proibido em viagens aéreas, nem na bagagem de mão, nem na bagagem despachada. Ele enfrenta uma proibição total. O problema principal não é o aparelho em si, mas o seu cartucho de gás interno. A pressão variável na cabine, a vibração constante e o potencial para eletricidade estática durante um voo podem provocar vazamentos de gás perigosos. Quando combinados com uma fonte de calor ou uma faísca acidental, isso cria um grave risco de incêndio a 35.000 pés de altitude. É exatamente por isso que as autoridades de aviação civil globais declararam esses dispositivos um risco para os voos. E o detalhe crucial que muitos ignoram é que essa proibição se aplica universalmente, não apenas a marcas genéricas. Os principais fabricantes também produzem modelos sem fio movidos a gás, e se o cartucho de combustível não puder ser removido manualmente, toda a unidade é proibida de funcionar, sem exceção. Os agentes de segurança são treinados especificamente para identificar esses itens imediatamente nas imagens de segurança. Escondê-los sob as roupas ou esperar por um descuido é inútil. Tentar fazer isso acarreta sérias consequências, com multas que podem variar de centenas a mais de $12.000. A solução segura é optar por modeladores de cabelo convencionais com fio ou por dispositivos alimentados por baterias de lítio removíveis aprovadas pelas companhias aéreas. Embora talvez menos convenientes, essas alternativas estão em total conformidade com as normas e não comprometerão sua viagem antes mesmo de ela começar. A segunda grande proibição envolve os carregadores portáteis na bagagem despachada, uma regra que surpreende muitos viajantes, já que esses itens são considerados acessórios comuns e inofensivos, geralmente colocados em malas sem problemas. Esse período chegou ao fim. Com medidas rigorosas entrando em vigor em 2026, carregadores portáteis são absolutamente proibidos na bagagem despachada e permitidos apenas na bagagem de mão. Além disso, há um limite máximo de capacidade de 100 watts-hora, uma especificação técnica que engana inúmeros passageiros que não sabem como calculá-la. Por exemplo, um powerbank popular de 20.000 mAh a 5 volts atinge esse limite máximo de 100 watts-hora, enquanto um modelo de 30.000 mal ultrapassa facilmente, tornando-o ilegal.
Inúmeros viajantes transportam baterias proibidas sem saber. O motivo dessa restrição severa é o risco representado pelas baterias de lítio armazenadas no compartimento de carga, onde podem superaquecer, pegar fogo ou até explodir devido a mudanças de pressão e temperaturas extremas. Uma bateria soltando fumaça na cabine de passageiros pode ser resolvida imediatamente. Uma escondida na bagagem pode passar despercebida até que ocorra uma catástrofe. Não presuma que você pode burlar essa regra, pois a tecnologia de inspeção atual detecta baterias de lítio com notável precisão. A descoberta de um carregador portátil na sua mala despachada pode levar à revista da bagagem, à apreensão do item e a multas que podem chegar a $2.570. O procedimento seguro a seguir é simples. Mantenha sempre seu carregador portátil na mochila ou bolsa. Verifique se a potência em watts-hora (Wh) está impressa no aparelho e caso não consiga confirmar a capacidade, não leve. Nenhuma quantidade de bateria vale a pena comprometer seus planos de viagem. O terceiro item proibido: dispositivos eletrônicos completamente desligados. Imagine a seguinte cena na segurança do aeroporto. Você coloca seu laptop, tablet e câmera na bandeja. Um agente pega seu celular e pede que você simplesmente o ligue. Você aperta o botão liga, desliga, mas a tela permanece preta, a bateria está descarregada. Instantaneamente toda a sua viagem fica comprometida. A partir de 2026, aeroportos nos Estados Unidos, Reino Unido e em um número crescente de outros países implementarão essa regra com rigor absoluto. Se qualquer dispositivo eletrônico não ligar quando solicitado durante a verificação de segurança, o embarque poderá ser negado imediatamente, sem discussão ou oportunidade de uma segunda tentativa. O motivo? Do ponto de vista da segurança, um dispositivo inoperante não pode ser autenticado como genuíno e funcional, tornando-o imediatamente suspeito. Essa política vai muito além de celulares, aplicando-se a qualquer item eletrônico, incluindo laptops, tablets, câmeras, smartwatches, fones de ouvido e leitores de livros digitais. É importante ressaltar que as companhias aéreas não enviam lembretes sobre essa regra. Os viajantes só se deparam com ela no posto de segurança, onde um dispositivo inoperante pode ser apreendido ou o passageiro pode ter o embarque negado. Infrações iniciais podem resultar em uma advertência ou multas a partir de $450, mas violações repetidas podem elevar as penalidades para milhares de dólares. A medida preventiva é simples, mas inegociável. Certifique-se de que todos os seus eletrônicos estejam totalmente carregados na noite anterior à viagem, com as baterias com pelo menos 50% de capacidade, e deixe em casa qualquer aparelho não confiável ou quebrado, pois o risco de confisco é muito maior do que o inconveniente de ficar sem ele. A quarta categoria proibida são as bagagens inteligentes que contêm baterias integradas e não removíveis. Essas malas ofereciam vantagens modernas como rastreamento por GPS, portas de carregamento USB e fechaduras eletrônicas, mas, em 2026, esses mesmos recursos podem causar interrupções imediatas em viagens. As agências de segurança não conseguem verificar a autenticidade ou a finalidade de um dispositivo eletrônico que não liga, o que o torna uma preocupação imediata de segurança. Este protocolo se aplica universalmente a todos os eletrônicos, de celulares e laptops a tablets, câmeras, smartwatches e leitores digitais, e você não receberá nenhuma notificação prévia da sua companhia aérea. A primeira vez que você tomar conhecimento disso pode ser no próprio ponto de verificação, onde um dispositivo sem bateria pode ser confiscado ou resultar na sua proibição de embarque. As penalidades iniciais podem ser uma advertência ou uma multa a partir de cerca de $450, com os custos aumentando consideravelmente em caso de reincidência. A única estratégia infalível é carregar totalmente todos os dispositivos antes de viajar, garantindo que cada um tenha pelo menos 50% de bateria, e deixar para trás qualquer eletrônico com defeito. A quarta grande proibição se aplica a malas inteligentes com baterias não removíveis. Embora essas malas prometessem conveniência com recursos como GPS e portas USB, uma mala com bateria permanentemente selada agora está completamente proibida tanto para bagagem de mão quanto para bagagem despachada, devido à aplicação rigorosa de uma regra já existente. O principal perigo reside numa bateria inacessível que não pode ser isolada em caso de emergência, representando um risco de incêndio durante o voo.
No aeroporto, se não for possível remover manualmente a bateria em instantes, quando solicitado, a bagagem será recusada, independentemente do seu custo ou do seu histórico de viagens. Para cumprir as normas, a bateria deve ser removível, transportada separadamente no seu equipamento pessoal e ter uma potência inferior a 100 Wh. Baterias com capacidade superior a essa são proibidas. Ao escolher uma mala inteligente, é essencial verificar esses dois critérios: uma bateria removível e com menos de 100 Wh. O não cumprimento de qualquer uma dessas condições pode interromper sua viagem antes mesmo de começar. O quinto item proibido é o álcool com teor alcoólico superior a 70%, uma restrição que muitos passageiros descobrem apenas no controle de segurança. Bebidas alcoólicas com mais de 70% de álcool, ou mais de 140 proof, 70% ABV, são totalmente proibidas tanto na bagagem de mão quanto na bagagem despachada. Isso inclui bebidas destiladas de alto teor alcoólico, como certos rums, bebidas alcoólicas à base de cereais e absintos fortes. A justificativa é simples: essas bebidas são altamente inflamáveis e representam um risco significativo de incêndio no ambiente da aeronave. Essa regra não se aplica a bebidas destiladas comuns, como uísque, tequila ou vinho, que são permitidas na bagagem despachada. O limite de 70% é absoluto. Se o rótulo indicar uma porcentagem maior, a garrafa é proibida. Os viajantes frequentemente se deparam com essa regra após comprarem essas garrafas como presentes ou lembranças, acreditando erroneamente que o status de isenção de impostos concede uma exceção, o que não é verdade. A tecnologia de segurança identifica instantaneamente essas garrafas de bebidas alcoólicas de alta graduação, resultando em sua confiscação sem possibilidade de recurso. Além disso, mesmo uma garrafa comprada na loja duty free da sala de embarque pode ser apreendida durante uma nova inspeção de segurança em um aeroporto de conexão. Portanto, se você estiver pensando em comprar uma bebida alcoólica forte, examine o rótulo primeiro. Se exceder o limite, não a compre, pois nenhuma lembrança é valiosa o suficiente para justificar a perda de seu pertence ou de sua passagem aérea. A sexta grande proibição envolve latas de aerossol de tamanho normal, que passaram de um pequeno incômodo em viagens a um risco significativo em 2026. As regulamentações agora limitam estritamente esses itens a uma pequena lista de produtos essenciais de higiene pessoal, como desodorante, spray de cabelo ou creme de barbear. Todos os outros aerossóis, incluindo sprays de limpeza, repelentes de insetos, tinta spray, aromatizadores de ambiente e até mesmo dispensadores de chantilly, são completamente proibidos tanto na bagagem de mão quanto na bagagem despachada. Um detalhe crucial que muitos ignoram é que diversos produtos de beleza comuns também são aerossóis, como shampoo seco, spray fixador de maquiagem e autobronzeadores em spray. Se a embalagem for pressurizada, contiver mais de 100 ml e não estiver na lista de produtos de higiene pessoal aprovados, os scanners a detectarão imediatamente. As penalidades por tentar transportar aerossóis proibidos são severas, variando de multas de $450 a $2.570. E se o conteúdo for inflamável ou tóxico, as multas podem chegar a $17 mil e desencadear uma investigação formal. A estratégia mais segura é consultar as diretrizes oficiais da TSA sobre aerossóis antes de fazer as malas, optar por alternativas sólidas sempre que possível, garantir que quaisquer líquidos ou gés tenham menos de 100 ml e deixar qualquer produto questionável para trás. Esta última categoria costuma pegar os passageiros completamente desprevenidos. A partir de 2025, e com uma intensificação significativa em 2026, diversos países reforçaram consideravelmente seus controles de importação de alimentos e produtos agrícolas. Itens que antes eram transportados casualmente através das fronteiras agora podem ser apreendidos sem aviso prévio, com foco principal em produtos frescos. Isso inclui frutas, verduras, carnes, sanduíches caseiros, queijos artesanais, embutidos, mel, ovos crus e muitos outros petiscos caseiros. Embora pequenas quantidades para consumo pessoal fossem frequentemente toleradas no passado, essa flexibilidade desapareceu. Alimentos frescos podem ser confiscados em postos de segurança ou alfândega, mesmo que destinados exclusivamente ao seu próprio uso. A complexidade reside na inconsistência das regulamentações. O que é permitido em um país pode ser estritamente proibido em outro.
Um lanche que passa pela segurança na Espanha pode ser confiscado na chegada aos Estados Unidos ou à Austrália, uma realidade que muitos viajantes só enfrentam depois de descartar todo o seu estoque. Essa abordagem rigorosa não é arbitrária, mas visa prevenir a introdução de pragas invasoras, doenças em animais e contaminação ambiental. Do ponto de vista da biossegurança, uma única fruta ou um sanduíche são considerados uma ameaça potencial. Para evitar problemas, você deve verificar proativamente as normas agrícolas específicas do país de destino, que geralmente são publicadas nos sites dos aeroportos ou do governo. Em caso de dúvida, opte por lanches industrializados e processados, que raramente representam um problema, já que o risco de levar alimentos frescos não compensa mais. O oitavo e último item proibido envolve dispositivos sem fio que não possuem capas de proteção adequadas. Uma atualização regulatória sutil que é excepcionalmente fácil de passar despercebida. Fones de ouvido, mouses, teclados e outros dispositivos Bluetooth sem fio. A partir de 2026, esses dispositivos só serão permitidos na cabine se estiverem protegidos contra acionamento acidental. O motivo é que um dispositivo que se ativa espontaneamente durante um voo pode interromper sistemas críticos da aeronave ou transmitir sinais não autorizados, e até mesmo uma interferência momentânea é tratada com a máxima seriedade. O problema é que muitos itens sem fio contemporâneos não possuem um botão liga-desliga tradicional, dependendo em vez disso de um modo de espera ou hibernação, um estado que não é mais considerado suficiente pelas autoridades. Os protocolos de segurança agora exigem que esses dispositivos estejam completamente desligados e fisicamente protegidos. Qualquer dispositivo sem capa protetora, mecanismo de trava ou a possibilidade de isolar sua bateria pode ser sinalizado durante a inspeção. Para garantir a conformidade, transporte esses eletrônicos em sua bagagem de mão, certifique-se de que estejam completamente desligados antes do embarque e, se a tripulação solicitar que você verifique o status do dispositivo durante a viagem, atenda prontamente, pois a recusa ou contestação só agravará o problema. A era em que o sem-fio era sinônimo de inofensivo acabou. A partir de 2026, até mesmo pequenos eletrônicos serão vistos como potenciais riscos. A nona e última categoria envolve ferramentas e objetos cortantes que antes passavam pela inspeção. Durante muito tempo, pequenos objetos como chaves de fenda em miniatura, pinças, cortadores de unha grandes ou tesouras que excediam ligeiramente o limite anterior frequentemente passavam despercebidos. Essa tolerância foi agora completamente eliminada. Qualquer item que possa potencialmente funcionar como arma ou ferramenta perigosa está sujeito a uma análise rigorosa, cabendo ao agente de segurança no local a decisão final e irrevogável. Esse julgamento subjetivo é o principal risco. O que você considera inofensivo pode ser interpretado como uma ameaça, sem possibilidade de recurso. O cenário da fiscalização mudou fundamentalmente. O princípio mais simples e seguro é este: se um item não for absolutamente essencial, não o leve na bagagem. Se precisar levá-lo, coloque-o exclusivamente na bagagem despachada. Tentar negociar no posto de segurança é quase sempre ineficaz e frequentemente piora a situação. Até 2026, mesmo pequenas ferramentas representarão riscos significativos. A 10ª e última proibição envolve réplicas de armas, uma regra que parece óbvia, mas que continua resultando em detenções de viajantes. Qualquer objeto que se assemelhe a uma arma é totalmente proibido. Isso inclui réplicas realistas de armas de fogo, armas de brinquedo e até isqueiros moldados no formato de uma arma. O material, seja plástico ou metal, é irrelevante, assim como sua função ou se é um presente. Se sua aparência imita uma arma, é proibido tanto na bagagem de mão quanto na bagagem despachada. As penalidades nesta categoria são severas. Portar tais réplicas pode levar à confiscação imediata, investigação criminal e multas substanciais. Em casos graves, viajantes enfrentaram multas que chegam a dezenas de milhares de dólares, além de interrogatórios e proibições de voos futuros. Não há exceções ou justificativas válidas. Se o objeto se assemelha visualmente a uma arma de fogo, deve ser deixado para trás. O que muitos viajantes subestimam são as consequências abrangentes.
Em 2026, as multas da TSA por uma única infração grave podem ultrapassar 17 mil dólares, aplicáveis a delitos como transportar itens proibidos, obstruir protocolos de segurança, recusar-se a uma inspeção ou interromper o fluxo de passageiros. No entanto, as penalidades financeiras são apenas o ponto de partida. Dependendo da gravidade do incidente, os indivíduos podem ser presos, sofrer proibições de voo temporárias ou permanentes, serem incluídos em listas de vigilância de segurança, enfrentar acusações criminais com possíveis penas de prisão e multas que chegam a centenas de milhares de dólares. Os aeroportos do mundo todo estão agora interligados por meio de sistemas de compartilhamento de dados que utilizam reconhecimento facial, inteligência artificial e bancos de dados de segurança sincronizados. Isso significa que uma violação registrada em um país, como os Estados Unidos, pode impactar imediatamente sua capacidade de viajar para a Europa, Ásia ou América Latina. Para se proteger, você deve verificar proativamente a lista mais recente de itens proibidos antes de cada viagem, garantir que todos os seus dispositivos eletrônicos estejam totalmente carregados e adotar uma política rigorosa de deixar para trás qualquer item sobre o qual tenha dúvidas. Planeje chegar com antecedência, mantenha calma e coopere integralmente com todas as instruções. As viagens aéreas em 2026 perderam a tolerância de outrora, mas se tornam um processo previsível assim que você domina as normas. Ao entender exatamente como o sistema de segurança moderno funciona, você pode transformar o aeroporto de uma armadilha em potencial em uma etapa simples em sua jornada para qualquer destino.